Naquela época eram as moedas, ou era um peso em prata ou ouro, que era trocado para que você comprasse um animal para comer, um animal daquela que existia naquela região, ou pão, ou vinho para beber. Quem tinha um pouco mais de dinheiro podia comprar um vinho, quem não se contentava com a água mesmo. Enfim, quando eles chegam alvoroçados e falam: mestre, manda embora esse povo aí. Olha, já estão conosco aqui há muito tempo, estão cansados, são famintos. Eu tenho para mim aqui, irmãos, nesse texto aqui, que a barriga dos discípulos também estava roncando. Os discípulos também estavam com fome, não via a hora de Jesus dispensar o povo, poder se reunir, e com certeza para eles tinham algum dinheiro para comprar o alimento. Eles não andavam por aí sem comer, não é? E então procuram o mestre, incomodam o mestre. E uma frase que eu usei ontem lá no seminário, eu não posso dizer que eu sou apaixonado por Jesus. Apaixonado é uma palavra muito fraca, não é muito fútil, mas eu admiro demais Jesus. Como Jesus é bacana demais, irmãos. Como Jesus é tremendo. Ele chega para os caras lá e fala assim: vão lá vocês dão de comer para eles. Deem vocês de comer. Então eu fico imaginando um falando para o outro: mas Jesus não sabe que a gente não tem dinheiro aqui, o dinheiro que a gente tem mal é para comprar um pãozinho para nós aqui, para os 12 aqui. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? E o texto diz que ele falava isso para provocar, para trazer uma situação. Vão lá vocês, deem vocês de comer. Deem vocês de comer. Então, gente, humanamente, era impossível fazer isso para aquele povo ali. Muita gente. Talvez crianças ali. De onde arrumar o dinheiro? Como? E mesmo que tivessem dinheiro, aonde ali naquele lugar iriam comprar comida ou alimento para tanta gente? É a mesma coisa que você chegar ali na padaria, que está quase no horário de fechar as portas ali, baixar as portas, e falar: olha, eu quero 200 pãezinhos. O cara fala: mas não tem. 200 é muita coisa, né? E talvez até se ele tem ali 100, ele não vai nem querer vender para você, porque ele vai falar: olha, eu tenho que ter aqui um pão para atender os meus outros clientes, não posso vender tudo para você. Então, além de tudo, mesmo que tivessem um recurso, aonde iriam comprar pão para 5.000 pessoas? E Jesus falou: vão lá e dão vocês de comer. O que é que está por detrás dessa expressão de Jesus, né? Como assim? Como deem vocês de comer? A primeira coisa, irmãos, nada acontece nos textos bíblicos sem alguma fundamentação. Então aqui vai tratar dessa multiplicação, desse milagre tremendo. Mas por detrás disso tem o quê? É uma mensagem, existe um objetivo, né? Existe uma situação que se apresenta. Não está em vão, não é um relato histórico, não é uma história que alguém está contando. Não, por detrás disso aqui existe algum objetivo. Olha, o que o mestre está querendo fazer é passar alguma coisa para aqueles discípulos em especial. A gente sempre acha que quem foi beneficiado aqui foram 5.000 que comeram. Onde estavam os 5.000 quando Jesus estava sendo crucificado? 5.000 é muita gente. Onde estavam esses 5.000 quando apenas lá depois da Páscoa, da crucificação, da ressurreição de Jesus, perto da festa do Pentecoste, quantos estavam reunidos, fiéis ainda à mensagem de Jesus? Quando você entra lá no livro de Atos, descreve lá quantos se reuniam? 120 aproximadamente. E os 5.000? Então muitas vezes nós nos preocupamos: olha, a multiplicação, esse povo foi abençoado, tal. E Jesus lá na frente ele fala: esses caras aqui comeram o pão material. O pão material você come, daqui a pouco você vai sentir fome novamente. Então ele vai
Por detrás dessas palavras ele diz assim, olha, vocês têm que dar a eles de comer. Mas será que ele estava falando do pão material? Do pão feito de trigo, de cevada, ou de um outro ingrediente qualquer? Ou será que ele está falando de um pão espiritual, que aqueles que comem, aqueles que estão famintos, eles vão comer e vão saciar a sua fome? Por detrás dessas palavras de Jesus, nós encontramos muita coisa. Está falando, ó, vocês são os responsáveis para dar de comer. Estava falando aqui com o irmão um pouquinho antes de começar o culto. Como o povo está esquisito, né, irmãos? Não sei se você tem percebido isso. O povo está gozado, está esquisito. Parece não, certamente essa pandemia mexeu muito com a cabeça do povo. E o ser humano se tornou ainda mais ligado às coisas materiais. Não sei se você percebeu isso aí. Tem coisa, gente, que o valor do preço das coisas subiu muito. Por quê? Porque houve muita procura. Se venderam coisas aí nesse período aí de pandemia que jamais alguém pensaria em vender. E acabou vendendo porque as pessoas, muitas delas na mente falavam, capaz de eu morrer aí, então eu vou comprar, eu vou ter alguma coisa. E principalmente esse mercado de entregas de domicílio, que chamam delivery, né? Aquelas entregas que chegam na tua casa, isso aí cresceu demais. Por quê? Ninguém quer sair de casa, vamos ficar aqui na segurança da minha casa. Então algumas coisas, gente vendeu coisa que jamais pensou que ia vender. Eu mesmo fui um deles. Tinha algumas coisas aqui na igreja, algumas coisas que eu deixava guardado na minha sala, fita de cassete e tal. Eu falei, vou anunciar isso aí. Irmãos, vendeu um monte de coisa, coisa minha, que estava aqui na igreja. Eu falei, nossa, o povo está comprando tudo. Estão com medo de morrer. O valor do automóvel disparou. Está faltando peça, tal. Tá bom, a gente acredita nessa conversa. Vamos dizer que a gente acredita. Que não tem nada por detrás disso aí. Tem. Mas um carrinho popular, irmãos, custava 40 mil reais. 35 mil reais. Um carrinho popular, que é aquele que o pessoal diz que é popular, né? Porque 35 mil não é tão popular assim. Mas um carrinho desse está 60 mil reais. 60 mil reais. É que aumentou demais. Mas aumentou tanto assim? E as pessoas, irmãos, elas estão... Não sei se você percebe isso. E mesmo as igrejas... Às vezes as igrejas, sem crítica, hein? Não entenda isso como crítica, mas uma constatação. Às vezes as igrejas que oferecem algum retorno são aquelas que as pessoas acabam indo buscar. Por quê? Porque também dentro das pessoas existe uma fome de pão. Então eles vão buscar o pão aonde esse pão está sendo oferecido. Só que existem dois tipos de pães. Aqui nesse texto existem dois tipos de pães. Existe o pão material, que você come, vai saciar a sua fome, vai te satisfazer, mas vai passar um pouco e vai ter fome novamente. E existe o pão espiritual, que é aquele que ninguém vê. Ele é interior e ele vem saciar o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Que pão que nós temos que levar? O mestre está falando para nós, olha, o povo aí. E a gente fala, olha, está esquisito mesmo. O povo está com fome. E Jesus está dizendo o que para nós? Vão lá vocês e deem vocês de comer a eles. Vocês têm que dar de comer a esse povo. Deem vocês de comer. Então o Senhor, Ele aproveita tudo aqui nesse momento. Aquele momento Ele aproveita também para operar um grande milagre. Um grande milagre. Porque quando Ele fala isso para os discípulos, um conversa com o outro. Jesus mandou a gente sair aí. Mas você tem dinheiro? Eu tenho aqui, dá para 5 pãozinhos. E você? Eu tenho aqui um dinheiro que não dá nem para eu comer um pãozinho meu. Como é que a gente vai fazer?
discutindo, conversando um com o outro. E Jesus fala, dá uma olhada aí. Não, a gente já olhou aqui, Jesus, tem um cara ali, uma pessoa ali, tem um lanchinho lá, 5 pãezinhos, 5 pedacinhos de pão, 2 peixinhos. Então Jesus aproveita para operar um grande milagre. Fala para o povo sentar, em ordem. Você vê o texto aqui, como é que a coisa funciona, né? Eu estava conversando com o irmão também hoje de manhã, e a gente estava falando, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso tempo. A gente quer atropelar as coisas, quer fazer. Eu estava até comentando que no grego existem 2 palavras, o cronos, que é da onde deriva a palavra cronômetro, relógio. O cronos é o tempo material e o kairos, que é o tempo quando se coloca a ação de Deus. Então é interessante como nós queremos que a coisa funcione do nosso tempo, a gente quer atropelar, e o Senhor aqui ele fala o quê? Olha, traz aqui o pãozinho, traz aqui o peixinho, e vamos fazer o povo sentar em grupos. Grupos. Quem sabe, né? Chamou os mais idosos para cá, chamou as mulheres com as crianças pequenas para cá, e foi organizando os grupos. E depois que ele organiza os grupos, o que é que ele faz? Pega os pães, os peixes e agradece a Deus. E aí ele vai repartindo. E aquilo vai se multiplicando. Como será que foi isso aí? Já que quando ele orou, já começou a aparecer um monte de pão, que nem milho, né, na panela, começa a sair aquele monte de pipoca. Você olha no fundo, tem lá um pouquinho de milho, daqui a pouco, levanta até a tampa da panela da pipoca. Será que foi assim? Ou será que um pegou um pedaço, outro pegou outro pedaço? Parecia que tinha 10 pedacinhos, mas agora parece que tem 20, e vai pegando, eu não sei. Eu sei que a coisa aconteceu ali. Não é? O milagre aconteceu ali. E o povo, irmãos, aquela multidão saiu comentando um com o outro. Olha, aquele tem que ser o Cristo. Aquele é o Cristo. Aquele é o homem diferente, porque o que a gente viu acontecer ali é uma coisa sobrenatural. Mas eu repito, coisas sobrenaturais podem acontecer na nossa vida. E acontecem, não é? Mas nem isso não é garantia da nossa fidelidade a Jesus. Quantos de nós estão aqui nessa noite têm marcas no corpo de um milagre, de uma cura? Eu já falei tantas vezes para os irmãos, eu tenho marcas no meu corpo, eu sei que foi Jesus que operou um milagre na minha vida. Talvez a minha própria vida já seja um milagre, né, de estar vivo até hoje, mas isso não é garantia de eu ser fiel a Jesus até o fim. A garantia de ser fiel a Ele até o fim é entender e compreender o que Ele fez por mim. Morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida, Ele está vivo. Ninguém explica alguém que morreu, voltou à vida e está presente através da ação do Espírito Santo de Deus. É isso que garante para nós, não é? Deem vocês de comer. A oportunidade do milagre. Jesus aproveitou a oportunidade, operou aquele grande milagre. Ele está também, quando ele diz para os discípulos, olha, vocês vão alimentar essa multidão. Ele está testando também o que, irmãos? A nossa fé. A nossa fé. Essa fé que eu estou falando aqui. É a fé que você não enxerga, você não pega, eu vou pegar um pouquinho de fé aqui, vou guardar no bolso para mais tarde. Não tem isso. Olha, eu vou pegar Jesus ali, fazer um desenho de Jesus, para toda hora que eu precisar dele, eu olhar o desenho. Você pode esquecer o desenho no bolso, alguém vai lavar a sua roupa, o desenho vai despedaçar, né? Então, onde é que você tem que ter essa fé? Na pessoa, não vou falar na coisa, mas na pessoa certa.
na obra certa. Em quem? No Cristo da cruz. Se você não tem a fé no lugar certo, vamos dizer assim, você vai caminhar, e uma hora você vai desanimar. Você vai perceber que não está indo para lugar nenhum. Então Jesus está testando a fé daqueles homens. Eu repito, a mensagem aqui, gente, não é para aqueles 5.000. Aqueles 5.000, eles se fartam. Eles comem. A Bíblia diz que sobra. Todos ficam fartos, ou seja, comeram mais do que deveriam comer. A mensagem não é para eles. Eles saem falando, olha, que homem, que coisa, tal. Mas acho que ninguém seguiu a Jesus, desses aqui. Mas a mensagem é para aqueles que estão ali com ele. Olha, vocês estão vendo. Esse povo está com fome. Mas sabe que fome que eles têm? É a fome material. Eles vão comer hoje e vão esquecer o que aconteceu aqui. E de fato, tudo leva a crer que sim, que esqueceram. Então, um teste para a nossa fé. E não é assim, olha, joga o pão aí que joga um pão para cima, vai cair 5.000 pãezinhos. Não é assim. É o meu tempo, olha, junta aqui, grupo aqui, ali, vamos organizar. É o tempo de Deus, é Deus fazendo. É o tempo de Deus. Você entende isso, irmão? É o tempo de Deus. Não é do jeito que a gente quer às vezes. É o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? O tempo é de Deus. Olha que situação que a gente está vendo aí. Não é? Que situação que a gente está vendo aí. E a gente às vezes quer resposta. Mas a gente tem que estar agora. É a hora de exercer aquela situação de descansar no Senhor. É o tempo de Deus. Eu lembro na inauguração da Água da Vida, olha aí, 30 anos atrás, um irmão veio pregar numa noite, eu nem sei por onde ele anda, o irmão que a gente conheceu naquela época, caminhamos um pouquinho junto, depois cada um foi para um lado, mas eu lembro que ele pregou, ele usou uma expressão, irmãos, eu nunca mais esqueci essa expressão, nunca mais. Ele disse assim, aonde a gente coloca a nossa mão, Deus não põe a mão dele. Mas quando a gente tira a nossa mão e fala, Senhor, põe a tua mão, aí ele coloca a mão. Amém? Aí a gente pode colocar a mão também, porque antes está a mão do nosso Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente quer apressar. Vamos ver a multiplicação, e Jesus está fazendo o quê? Organiza tudo aí. Põe um grupinho aqui, outro grupinho ali, tudo, cadê o peixinho? Cadê o pãozinho? Como é que vai? Calma. Vamos agradecer a Deus. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos apresentar para aquele que pode fazer o milagre da multiplicação. Aleluia. Então ele testa a nossa fé. Olha, irmãos, eu fico pensando, né? Nós somos uma igreja pequena. Não é verdade? Numericamente falando. Uma igreja pequena, numericamente falando. E é interessante, né? Porque às vezes a gente está comentando algum projeto, algum trabalho. Isso aqui tem muito a ver com a gente. E alguém fala, mas, irmão, está sonhando, pastor? Pastor, você está ficando velho mesmo? Está sonhando, está delirando, pastor. Que isso? Não vai conseguir fazer isso, não. Pastor, olha o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, pastor? Ele não tem condições para isso. O que a gente tem aqui, pastor? 5 pães e 2 peixinhos. O que a gente vai fazer com isso? Eu não fazia nada. A única coisa que eu ia falar para vocês é que ia sobrar os 2 peixinhos. Uns 5 pães eu ia comer. Os peixinhos iam sobrar, pode ter certeza disso. Cru, frito, assado, não é? Mas os 5 pães eu ia comer. O que a gente faz com isso, irmãos? Não é verdade? Mas, olha, não dá para fazer. Não dá para fazer.
Eu não sei com quem eu estava conversando, eu estava tentando puxar na mente ali. Não lembro com quem que eu estava conversando a respeito do trabalho. E alguém perguntou, nossa, vai fazer 30 anos a igreja e tal. E eu falei, a gente tem uma característica. Nós começamos muitos trabalhos, alguns não deram certo. Alguns não foram para frente, não é? Não era o nosso desejo é que tudo que a gente começou fosse para frente. Mas a gente começou alguns trabalhos, e hoje eu olho assim, eu falo, olha, tem uma igreja lá em Cumbica, começou daqui. Olha, tem uma igreja lá em Itapecerica. Não começou daqui, mas ela se fortaleceu e ganhou corpo de igreja aqui. Olha outros trabalhos, olha, agora tem uma igreja em Guarulhos. Por quê? Porque tem uma em Cumbica que gerou Guarulhos. Olha, tem outra lá. Por quê? Porque tem a de Guarulhos que gerou para lá. E pela fé e pela confiança, eu creio que mais virão ainda aí para a glória de Jesus. Não é? Mas o que a gente tem? A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Então estou fora. Não vai dar certo. Mas a gente esquece, irmãos, que o mesmo que estava lá naquele dia, conversando com os discípulos e fazendo essa proposta para os discípulos, falando, vão vocês vão lá e vocês dão de comer. O mesmo que estava lá está hoje aqui conosco. Sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo, o dia final. É o mesmo, irmãos, não mudou. Se eu pudesse dizer que Jesus hoje está mais próximo ainda do que estava aqueles discípulos que podiam apertá-lo, podiam abraçá-lo, podiam sentir o seu cheiro, o seu hálito. Hoje ele está mais perto ainda de nós, porque nós cremos nele pela fé. Ele não senta do meu lado e eu posso abraçá-lo fisicamente, mas eu sei que ele está sempre do meu lado. Por quê? Porque ele falou. Porque ele falou, eu vou estar com você todos os dias até a consumação. Então, meu irmão, quando surge a oportunidade de nós testemunharmos de Jesus, muitas vezes a gente não vai. Por quê? Eu vou nada, por isso são 5 pães, 2 peixinhos, o que é que eu vou fazer com isso? Não esqueça que não é a igreja que multiplica, irmãos. Quem multiplica é o Senhor Jesus. Basta apenas a gente o quê? Crer, confiar. Olha, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Está em boas mãos. Está nas mãos de Jesus. Eu sempre falo para vocês, irmãos, isso eu não falo da boca para fora, não é? É um testemunho que eu trago por toda a minha vida. Eu espero em Jesus que até os meus últimos dias eu possa dar esse testemunho. Às vezes a gente não tem o que as pessoas têm por aí, financeiramente falando. Mas as pessoas olham e falam, nossa, mas você está ganhando bem, hein? Rapaz, estou ganhando menos ainda. E como é que pode? Em primeiro lugar, o homem que multiplica 5 pães e 2 peixinhos é o homem que está do meu lado. É o homem em quem eu creio, em quem eu confio. E mais que isso, é meu Senhor e meu Salvador. Ainda que não sobrem os pães e os peixes que sobraram aquele dia, não tem problema. Mas o que vem, vem para o suprimento exato para a minha vida. 5 pães e 2 peixinhos. Então, meus irmãos, fazer. Ou seja, eu não posso esperar. Eu tenho que fazer. Jesus fala, vão e dão vocês de comer. Isso quer dizer a ação, eu tenho que fazer. Eu estava hoje conversando com esse irmão de manhã, e eu lembrei de uma passagem num livro, a gente estava falando de coisas sobrenaturais de Deus, coisas tremendas que a Bíblia descreve, e eu escrevi marquei aqui para não esquecer, um livro que eu li, irmãos, acho que umas 3 vezes.
um livro de Frank Foglio. É uma família italiana que morava nos Estados Unidos. Mora, eu não sei, eu li esse livro há muitos anos atrás. Eu li acho que umas 3 vezes esse livro. Eu gostei demais do livro. O livro não é muito grosso, umas 150 páginas, 200. E a família inteira se converteu ao Evangelho. Todos eles creram em Jesus como Senhor e Salvador. E eles falavam que as pessoas vinham até a casa deles e falavam: o povo está chegando aí. E a matriarca olhava o caldeirão lá onde estava cozinhando o macarrão e falava: e agora? Como é que vamos dar macarronada para essa turma aí? Italiano, né? Bom, vai mexendo e orando aí na macarronada. Ele ia mexendo, orando, e o povo ia pegando prato, um prato. Ele falava: mas não acaba o macarrão daqui? Está que nem o azeite na botija da viúva lá no Antigo Testamento, não acaba? E eles falaram que muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes. Né? Eles brincavam: a multiplicação da macarronada. A multiplicação do macarrão. E ele é uma dos milagres que ele descreve no livro. Eu não sei se é esse mesmo livro que descreve que o pessoal, eles estavam dentro da igreja louvando a Jesus, que nem a gente estava aqui nesse momento agora há pouco, aqui glorificando, exaltando o Cordeiro, aleluia, glórias ao Cordeiro. E os vizinhos chamaram os bombeiros. Eu acho que é nesse mesmo livro. Os bombeiros chegaram e falaram: está pegando fogo aí dentro, está pegando fogo. Os vizinhos estão chamando, porque eles viam fogo dentro da igreja. Não tinha fogo nenhum, fogo queimando, era o fogo do Espírito de Deus. E o povo glorificava e exaltava Jesus. Eu tenho quase certeza que é nesse mesmo livro. Então, quando eu estava aí fazendo os apontamentos, eu falei: puxa, é verdade. A multiplicação, o que você tem aí? Eu tenho 3 pacotes de macarrão. Ih, mas olha quanta gente que vem para ouvir falar, para ouvir uma família que era toda carola, uma família que abominava Jesus Cristo, que não cria em Jesus Cristo como Salvador. Essa família agora toda crê em Jesus, prega Jesus, fala, esse povo vem para ouvir. E agora? O que você tem aí? Ih, tem 3 pacotinhos de macarrão, um pouquinho de tomate para fazer molho. Mas tem Jesus também. Esse povo vem para ouvir falar de Jesus e vai sair com a barriga cheia também. E várias vezes, irmãos, aconteceu isso. Então, para nós resta o quê? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas. Quem começa a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Quem começa a boa obra? O nosso Salvador Jesus Cristo. Eu estava também essa semana vendo lá nas redes sociais, nos grupos que eu tenho lá, colocaram lá o aniversário de 20 anos de missões em Guiné-Bissau. 20 anos, está completando lá. Aí eu mandei uma mensagem para o Herbert: poxa, que legal, a gente está caminhando com você desde quando a igreja se reunia debaixo da árvore. Aleluia. E hoje está lá o Franculino, que vai ser o pastor daquele lugar, missionário da terra, que Deus alcançou, tirou lá das feitiçarias daquela terra, compreendeu que Cristo era o Senhor, o Salvador, vai ser o primeiro pastor consagrado. Tinha o outro lá, o irmão, que morreu no acidente, mas esse será consagrado. 20 anos de missões em Guiné-Bissau. Eu falei: louvado seja Jesus. Porque nessa história tem lá também uma referência. Sabe qual é a referência? Igreja Batista Renovada, Água da Vida. Você está lá, meu irmão. Alguns irmãos colocaram aí nas suas redes sociais, é para você olhar e glorificar e exaltar mesmo o nome do Senhor. Porque quanto tempo a gente caminha junto, em outros tempos que a gente podia mais, a gente investiu muito até em valores nessa obra, e a obra está lá para a glória do Senhor. Como que começou, meu irmão? Eu acompanhei tudo do começo. Como que começou? 5 pães
e 2 peixinhos. Ih, mas isso aí não dá para nada. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho que tem alguém aqui. Vem cá, Jesus. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus fala assim, amém. Vocês estão com isso aí? Então, deixa que o resto é comigo. Deixa que o resto é comigo. Jesus está dizendo para nós, irmãos. Faça. Arregace as mangas. Ah, mas o resto é com o Senhor Jesus. O resto é com o Senhor Jesus. Eu estava dizendo ontem para uma pessoa, falei, olha, a gente joga semente, meu. Eu falei isso na pregação ontem lá também. A gente joga semente. Outro vem, rega. Alguém já chegou lá e, quem sabe, preparou a terra. Mas quem vai dar o crescimento e o fruto é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos lançar sementes. Ainda que você diga, mas o que sementinha de nada? Não esqueça. Não esqueça que o mesmo que multiplicou os 5 pães e 2 peixes está com você, está conosco, é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? 30 anos de Ibrave, não é? Quanto que nós já fizemos, irmãos? Quantas pessoas estão por aí porque ouviram o Evangelho aqui, quando era lá na Avenida Guapira? Ouviram algum de vocês pregando, falando numa casa, foi numa casa e você estava lá, e tinha um culto, e a pessoa ouviu e foi alcançada. Quantas pessoas? Isso a gente não sabe, porque é só a eternidade que vai mostrar isso, não é verdade? Talvez aqui no mundo, nada. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus está dizendo, você tem isso? Então vocês vão dar de comer. É hora, irmãos, de nós pregarmos essa palavra, esse evangelho. Sempre foi hora. E quanto mais passa o tempo, mais oportuno é o momento de nós falarmos da graça, do amor de Jesus. Lançar sementes. Ainda que a gente julgue, eu não sei falar direito e tal. 5 pães e 2 peixinhos. Ah, eu não sei, não conheço direito a Bíblia. 5 pães e 2 peixinhos. Você está com Jesus? Coloca nas mãos dele. Coloca a tua vida nas mãos dele. Coloca o teu projeto nas mãos dele. Quem opera, quem faz o milagre, não é você. Quem faz o milagre é o Senhor dos milagres. Amém? Fique em pé um pouquinho, vamos orar.